Hoje, o tema do nosso vídeo será os 5 maiores mitos e equívocos da perda de peso e gordura. Quando a gente pensa em emagrecer, perder peso e não somente pela parte estética, esses mitos estão muito presentes no nosso dia a dia e hoje eu vou esclarecer eles um a um para que você possa perder peso e gordura de forma saudável e definitiva e não temporariamente. Mas antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Emerson, sou educador físico e pós-graduado em Biomecânica e Fisiologia do Exercício. Também sou proprietário de uma academia aqui em Florianópolis e trabalho com atividade física há mais de 20 anos. Dentro desse período, eu trabalhei com ginástica, musculação, avaliação física e programas de emagrecimento. Vamos começar o nosso vídeo de hoje? Primeiro de tudo, é importante a gente contextualizar sobre o sobrepeso e a obesidade no Brasil. Veja, um a cada 2 pessoas tem sobrepeso. Isso quer dizer que mais de 50% da população brasileira já está com sobrepeso. Imagine que nos últimos 13 anos houve um aumento de 30% no índice de pessoas com sobrepeso. 30% a mais pessoas estão com sobrepeso do que há 13 anos atrás. E 2 a cada 10 pessoas estão obesas. Então quer dizer, 20% da população já está obesa. E se a gente for analisar nos últimos 13 anos, o aumento da obesidade foi de 60%. Pessoal, se vocês forem analisar esses números, isso quer dizer o quê? Que a obesidade ela vem aumentando numa proporção maior do que o sobrepeso. Então as pessoas estão passando de sobrepeso para obesas com mais tempo. E como que a gente chegou nesses números? As causas desse aumento é principalmente 2. A primeira causa é a diminuição da atividade física. E aqui a gente tem tanto a atividade física, aquela que a gente faz numa academia, que seria o exercício físico, ou seja, atividades físicas estruturadas, e a diminuição da atividade física do nosso dia a dia. Muitas vezes a pessoa fala assim: professor, mas eu vou na academia todos os dias, pratico 1 hora de academia e mesmo assim continuo engordando. Você pratica 1 hora de academia, mas as outras 23 horas do seu dia é de comportamento totalmente sedentário. O que eu quero dizer? Você vai para o trabalho de ônibus ou de carro, então você está sentado. Você desce em frente ao seu trabalho, caminha pouco, passa 8 horas do seu dia sentado trabalhando, correto? Você volta para casa de novo no seu carro ou no ônibus sentado. Você chega em casa, toma o seu banho, janta, assiste Netflix por 2 horas sentado e vai dormir. Então o seu comportamento diário é de inatividade. Imagina que os nossos antepassados, eles caminhavam, eles estavam em torno de 10 mil a 20 mil passos por dia. E hoje a nossa população, ela dá em torno de no máximo 4 mil passos por dia. Eu quero que você faça um teste. Você vai abaixar um aplicativo chamado Google Fit. Google Fit. E você vai medir o número de passos que você dá por dia, certo? Esse é o primeiro grande problema da causa do aumento do sobrepeso e da obesidade.
E qual é o outro problema? Que é o aumento de consumo de alimentos de alta densidade calórica. Então, o aumento do consumo de alimentos de alta densidade calórica na nossa sociedade atual, ela está exacerbada. O que são alimentos de alta densidade calórica? Os embutidos, como presunto, salame, né? Os biscoitos, os pães, os bolos, certo? As lasanhas, as pizzas. Antigamente, esses tipos de alimentos não eram comum. A gente comia mais grãos, os grãos integrais, arroz, feijão, bife, correto? As sementes, a mandioca, a batata doce, as frutas, eram alimentos que tinham menor densidade calórica. Hoje, num pequeno pedaço de bolo, você come facilmente 300, 400 calorias e mesmo assim não mata a sua fome. Então, as duas causas principais do aumento do sobrepeso e da obesidade na nossa atualidade é a diminuição da atividade física, tanto aquela formal que você faz em academia, como a diminuição da atividade física no seu cotidiano, ou seja, o seu comportamento sedentário no dia a dia é muito maior do que se comparado aos nossos antepassados. E o aumento de consumo de alimentos de alta densidade calórica. Esses dois fatores unidos está fazendo com que 1 a cada 2 pessoas no Brasil esteja com sobrepeso. E agora, como é que eu faço para saber? Como que eu faço para saber se estou dentro do meu peso ideal, se estou com sobrepeso ou se eu estou com obesidade? Para você descobrir se está dentro do seu peso ideal, com sobrepeso ou sua obesidade, existe a fórmula do IMC, que é o chamado Índice de Massa Corporal. A fórmula do IMC é o seu peso, né, dividido pela sua altura ao quadrado. É uma fórmula simples, usada mundialmente pelo Instituto Americano de Medicina Esportiva, pelos os colégios de diabetes, pela Organização Mundial de Saúde, enfim. Ela é muito utilizada para uma predição de saúde da população em geral. Então é um cálculo simples. Imagine que o meu peso seja 80 quilos. E a minha altura seja 1 metro. E aqui é um detalhe, a altura tem que ser em 1,71 metros. Ok? Eu vou multiplicar a altura vezes a altura, né? E esse resultado que dá, eu vou dividir aqui pelo peso. Então, esse meu resultado aqui, ele vai dar 27,35. Será que tá bom ou será que tá ruim? Eu vou mostrar para vocês aqui embaixo. Abaixo do peso é se o resultado der abaixo de 18,9. O baixo peso também está relacionado com alguns tipos de doença, principalmente a osteoporose, desnutrição, enfim, você ter um peso muito baixo não é bom. O peso normal é de 19 a 24,9. Correto? O sobrepeso é de 25 a 29,9. A obesidade é de 30 a 34,9. A obesidade grau 2 é de 35 a 39,9. E a obesidade grau T, que é chamado já de obesidade mórbida, é 40 ou mais. Muito bem.
Esta é a tabela de IMC. Para você saber se está dentro do peso ideal com sobrepeso ou obesidade, você vai utilizar esta fórmula. Peso dividido pela altura ao quadrado. Imaginando que o meu peso seja 80 e a minha altura seja 1,71 m, o meu IMC vai dar 27,35. Dentro dessa tabela, eu estaria aqui no sobrepeso. Então, desta forma, eu estaria dentro daquela estatística que de 1 a cada 2 brasileiros estão com sobrepeso e com risco de passar para a obesidade muito em breve se eu não tomar nenhuma atitude em praticar mais atividade física e mudar os meus hábitos alimentares. Tudo bem? E aí você pode perguntar, tá beleza, mas eu sou feliz com o meu corpo, eu me aceito, eu não tenho problema nenhum em estar com sobrepeso ou obesidade. Não é uma questão de estética. Eu não estou falando aqui de você ficar com barriga tanquinho, ficar com o bumbum na nuca, ficar com o corpo dos deuses. Não é nada disso. A questão da obesidade e do sobrepeso está ligado muito a doenças e problemas. E agora eu vou listar para vocês quais são as consequências de permanecer obeso. Veja, as pessoas obesas e com sobrepeso têm maior predisposição de ter pressão alta, colesterol, triglicerídeos e tudo isso aqui leva você a ter uma maior probabilidade de infarto, certo? Além de tudo, você tem uma maior probabilidade de desenvolver uma esteatose hepática não alcoólica, ou seja, uma falência do seu fígado. A obesidade está ligada a 13 tipos de câncer, desde câncer de intestino, de cólon, do reto, do fígado, da mama, do útero, certo? Então, a obesidade está ligada e comprovado cientificamente a 13 tipos de câncer. Além de tudo, está ligado também a doenças respiratórias e dificuldades respiratórias. Veja, quando a gente aumenta a nossa massa corporal, no abdômen principalmente, você acaba diminuindo o seu espaço para que o pulmão trabalhe e você acaba tendo dificuldades respiratórias. E ainda nesse momento que a gente vive com o Covid, né, isso é um fator muito preocupante. Então, a obesidade está ligada com dificuldades respiratórias, com problemas que às vezes você nem imagina. A impotência sexual para os homens é mesmo a impotência sexual. Por quê? Porque com o acúmulo de gordura, de colesterol, triglicerídeos circulando no seu sangue, ele acaba se acumulando na parede das artérias, diminuindo assim a vazão de sangue. Como, né, os órgãos masculinos eles dependem do sangue para inflar, se ele tiver um calibre diminuído por causa do acúmulo de gordura, você vai passar menos sangue e por isso causa a impotência sexual. Além de dores articulares, por você estar carregando mais peso, correto? Então nós temos uma lista gigante de problemas da obesidade, apesar, né, de muitas pessoas se aceitarem esteticamente, não é um problema estético, e sim um problema de saúde. E agora nós vamos conversar então, propriamente dito, sobre os 5 maiores mitos e equívocos que você comete na perda de peso e perda de gordura. Imagina que você está lá feliz no seu dia a dia, em algum momento você decide emagrecer. O que você vai fazer? Muitas pessoas vão procurar no Google, vão procurar no YouTube, começam a ver publicações nas redes sociais e aí chove informação sobre o emagrecimento, meios de emagrecimento, do método mais eficaz de emagrecimento. Enfim, tem muitas informações, mas eu garanto para vocês, 95% dessas informações não são baseadas em pesquisas científicas. Às vezes até são citadas pesquisas científicas, mas não as meta-análises, ou seja, aquelas que são jamais comprovadas mesmo cientificamente. E hoje eu vou trazer para vocês
os mitos criados através dos anos. E esses mitos são criados porque a gente, como ser humano, gosta de pegar atalho e não de fazer o trabalho difícil. E isso pode custar a sua saúde. Então preste bem atenção em todos os mitos que eu vou falar para você aqui, para que você não cometa esses mesmos erros. Tudo bem? O primeiro mito, que é monitorar o consumo de calorias é desnecessário. É claro que monitorar o consumo de calorias é um trabalho difícil no início, mas não depois que você pega o hábito. Por quê? Veja, é muito difícil você mudar todos os dias a sua alimentação e você acaba tendo uma certa regularidade na alimentação na grande maioria das vezes. E você aprender a monitorar o consumo de calorias, ele dá trabalho. E existem duas formas de você monitorar. Uma, você monitorar sozinho, pegando todos os alimentos que você come e pesquisando a quantidade calórica, ou uma nutricionista fazer isso para você, o que a gente pode conhecer como plano alimentar. E por que é importante monitorar o consumo de calorias? Você já imaginou fazer uma viagem e nesta viagem para um outro estado, você não conferir o seu tanque de gasolina? Ia ser realmente uma viagem muito excitante, né? Mas muito perigosa ao mesmo tempo, já que a qualquer momento a gasolina pode acabar. Imagina você acabar no meio de uma estrada à noite sem sinal de celular, enfim, ia ser um transtorno enorme. Veja, é só para relembrar como é que funciona o nosso corpo. Aqui eu fiz um gráfico e esses picos representam os momentos em que nós consumimos as calorias. Então, o café da manhã, o almoço e a janta. Logo após os períodos de consumo, a gente tem o que a gente chama de período pós-prandial. O que é o período pós-prandial? É o período em que o nosso corpo, ele não tem capacidade, tudo que você come, ele não tem capacidade de absorver rapidamente. Então ele tem que usar ela, né? O nosso corpo não tem a capacidade de usar tudo que você come como energia rapidamente. Então o que ele faz? Ele vai armazenar essa quantidade de calorias nos seus estoques de carboidrato e de gordura. E no período pós-prandial, depois que acaba o período pós-prandial, você queima as suas calorias. Você pode queimar pouco ou você pode queimar muito. Se você faz pouca atividade, você queima pouco. E tem o período também de sono, que é o período aqui de jejum. Correto? Então, se a soma do que você come com o que você gasta, a soma for zero, você vai manter o peso. Se você consumir mais calorias do que gastar, você vai aumentar o peso. E se você gastar mais calorias do que consumir, você vai diminuir o peso. É simples assim. Em todas as dietas, mesmo aquelas em que priorizam algum tipo de nutriente, como gordura, como proteína ou como carboidrato, a longo prazo, o que determina o emagrecimento é se você está consumindo menos calorias e gastando mais. É esse o principal motivo. Por isso que você tem que contar as calorias, monitorar o seu consumo energético para que você consiga emagrecer, correto? O mito número 2, ou equívoco, é faça aeróbico que você vai queimar gordura. Muito bem, pessoal. O exercício aeróbico realmente ele tem a vantagem de queimar mais calorias. Mas aqui é importante a gente entender duas coisas principais. Nós temos o que chamamos aqui a taxa
metabólica basal. Essa taxa metabólica basal, ela é responsável por 50 a 70% do nosso gasto energético diário. Certo? O que é isso? É a quantidade de calorias que a gente gasta para sobreviver o dia a dia. O resto, o que compõe os outros restos? Nós temos aqui mais ou menos de 20 a 30%. Nós temos as atividades diárias. As atividades diárias está incluso tudo, desde o que você faz na casa, o quanto você caminha no seu trabalho, até as atividades físicas que você faz. E aí nós também temos aqui de 5 a 10% o consumo energético para a digestão dos alimentos. Certo? Então, o exercício aeróbico, ele é um bom exercício, porém para as pessoas que estão com sobrepeso e obesidade, eles não conseguem trabalhar numa intensidade muito alta. Logo, o seu consumo energético, ele é pouco em relação a outros exercícios como a musculação e os exercícios intermitentes, que são os exercícios intervalados. E os exercícios de musculação e os intermitentes, eles são importantes porque eles aumentam a sua taxa metabólica basal, fazendo com que você queime mais calorias durante o dia ou no período de repouso. Por isso que é importante você dar preferência aos exercícios resistidos, como feito na musculação, ou os exercícios intermitentes intervalados, como feito tanto na esteira, como na bicicleta ou remo ergônomico, onde você faz períodos de alta intensidade com um período de baixa intensidade. É muito comum ver pessoas com sobrepeso ou obesidade praticando esteira e bicicleta durante horas e horas e horas e mesmo assim não perderem peso, porque o consumo energético no final das contas é muito baixo e ele não estimula o aumento da sua taxa metabólica basal, ok? O terceiro mito ou equívoco é fazer dietas da moda. Não é comum, né? É muito comum a gente ver artistas famosos levantando bandeira toda semana. Agora é a dieta do Sulfibit, agora é a dieta do Dr. Atkins, agora é a dieta da lua, agora é a dieta do abacaxi e sempre tem uma dieta nova. Aí passa um ano e esse artista já está fazendo outra dieta. Porque o que acontece? As dietas restritivas, elas dão resultado a curto prazo, mas ninguém consegue manter uma dieta restritiva por longo prazo, certo? E outro perigo da dieta restritiva é que ela acaba diminuindo a sua massa magra. E a sua massa magra faz com que a sua taxa metabólica basal diminua. Então, você acaba ao longo do tempo adquirindo todo aquele peso. Eu já vejo pessoas que chegam para mim e falam assim: ah, professor, eu perdi 10 quilos em um mês. Aí eu pergunto: você perdeu 10 quilos? Perdeu 10 quilos do quê? Porque você pode ter perdido 10 quilos de gordura ou 10 quilos de músculo. Muito provavelmente, e eu posso afirmar categoricamente que desses 10 quilos perdidos, mais de 50% foram de músculo. E se você perdeu músculo, você vai ter diminuído a sua taxa metabólica basal. Mais valia você ter perdido 3 ou 4 quilos de gordura em um mês e mantido o seu músculo, porque você ia manter a sua taxa metabólica basal. Você vai demorar um pouco mais de tempo para alcançar seu resultado, mas você vai permanecer magro por muito, muito mais tempo, porque você preservou o seu músculo. Então, fuja da dieta da moda, pois ela vai estar prejudicando a sua saúde a curto e longo prazo. Tudo bem? E aí, vamos passar então para o mito e equívoco 4.
fazer toneladas de repetição deixa um músculo definido. Ainda existem pessoas que acreditam que você tem que fazer inúmeras repetições do exercício para deixar um músculo definido. Aqui é importante a gente entender o que é definição. Pessoal, definição é a junção de ter mais músculos, certo? E menos gordura. Então veja, definição é você ter mais músculo e menos gordura. Aqui é importante você entender que isso é individual, porque cada pessoa tem uma quantidade de gordura, uma quantidade de músculo. Talvez o fulano precise perder mais gordura e ganhar menos músculo. Talvez o ciclano precise ganhar mais músculo e perder menos gordura. Agora, para você chegar no estado de definição, você vai ter que tomar uma decisão. O que eu quero primeiro? Músculo ou gordura? Eu quero aumentar músculo ou perder gordura? Por quê? Como é que funciona o treinamento ideal e que realmente dá resultado? Você começa na academia e você traça uma meta. Você está aqui com o seu peso, correto? E você quer chegar na linha de baixo aqui. Aí você vai decidir, se eu começar a aumentar músculo, meu peso diminui. Aí depois eu perco gordura, meu peso diminui. Se eu começar a aumentar músculo, o meu peso aumenta. Se eu começar a perder gordura, o meu peso diminui. Aí eu aumento o músculo de novo. Aí eu perco gordura de novo. Aí eu aumento o músculo de novo e perco gordura. Aí você vai chegar no seu ponto ideal de definição. Essa é a melhor maneira, você vai fazendo em etapas, aumento de músculo, perda de gordura, aumento de músculo, perda de gordura e aumento de músculo, perda de gordura, até chegar ao seu peso ideal. Agora, o que é comum? As pessoas tentar treinar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, não é toneladas de repetições que fazem você ficar definido. É a alternância entre aumento de músculo e perca de gordura. Hoje, os estudos comprovam que qualquer faixa de repetição de 3 a 30 repetições estimulam um aumento de massa magra, desde que você leve esse estímulo até a sua falha concêntrica, ou seja, você faça ele até não conseguir subir mais. E por outro lado, se você quer queimar gordura, você tem que fazer o quê? Consumir menos calorias e gastar mais calorias. É assim que você alcança a definição. Tudo bem? E o último e quinto mito hoje é você tentar reduzir gordura localizada. O que acontece? As pessoas acreditam que às vezes fazendo um exercício localizado, por exemplo, eu tenho gordura na coxa. Eu começo a fazer exercício para a coxa para queimar a gordura da coxa. E aí você vai perceber que a pessoa acaba ficando frustrada porque o músculo ele acaba aumentando e você não cuidou da sua alimentação para reduzir a gordura e você percebe que ele ficou inchado. Como é que funciona? Ó, você tem o osso, ao redor do osso você tem o músculo e ao redor do músculo você tem aqui uma capinha de gordura. Imagina que essa capinha de gordura aqui equivale a 5 quilos, certo? E você tem de músculo aqui 10 quilos. E aí você foi lá e pensou, assim, vou queimar a gordura localizada da coxa. E você começa a fazer exercício de perna e não cuida da sua alimentação. Na melhor das hipóteses, o que vai acontecer? Você vai ter o osso. E você vai ter uma circunferência maior de músculo. O seu músculo passou de 10 para 12. O que é bom, não tem nada de ruim nisso. Mas você continuou com a sua capinha de gordura. Ela continuou com 5. Observa que a circunferência do membro ele ficou maior. Por quê? Porque tem mais músculo e não porque tem mais gordura. O que teria sido o ideal? A pessoa ganhar o músculo para 12 e diminuir a gordura para 1. Correto?
o músculo vai para 12 e a gordura vai para 1. Aí você vai ter uma situação onde o seu volume do membro vai ser menor. Perceba que quando a gente emagrece, a gente também emagrece o rosto. E a pessoa não faz exercício para o rosto, porque a queima de gordura ela ocorre de maneira generalizada. Tem pessoas que acumulam mais gordura na barriga, tem pessoas que acumulam mais gordura no braço, tem pessoas que acumulam gordura no corpo inteiro. Isso é um padrão genético. Mas se você for cuidando da sua alimentação, consumindo menos calorias e gastando mais calorias durante um longo período de tempo, vai chegar o momento que você vai queimar toda a gordura que você precisa queimar. Então não é o exercício localizado que queima a gordura. O exercício localizado, ele ajuda a treinar o músculo localizado. Quer dizer o quê? Se eu treinar coxa, eu só vou enrijecer coxa e não vou enrijecer braço. Para enrijecer o músculo do braço, eu preciso fazer exercício para o braço. Mas a gordura será queimada de maneira geral. Pessoal, esses foram os 5 mitos da perda de peso e gordura. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.